Olá, meninos do quinto ano, uma boa tarde para vocês. Mais uma vez, vamos falar de um assunto que vocês já estão sabendo, né? Que são os dígrafos. Mas o que são dígrafos? São duas letras que encontramos nas palavras, duas letras que representam um único som. O caso aqui de passeio, o dígrafo aqui é o si. Vejam só que elas são duas letras que representam um único som. Terremoto. Apesar de ter dois R's, eles apresentam um único som. Então, o dígrafo é o re. Chocolate, o CH, que apresenta o som de X. Então, a letra C e a letra H representam um único som. Assado, o dígrafo aqui é o si. Passarinho, eu tenho dois dígrafos, o si e o NH, passarinho. Ambição, o dígrafo aqui é o A e o M, porque o A e o M é um dígrafo com som nasal. Ambição. Já na palavra antepassados, eu tenho o dígrafo ane. Apesar daqui ser um A com ne e aqui ser A com me, os dois têm o mesmo som, o som de an. Ambição, antepassados. E na palavra antepassados, nós temos o dígrafo ane, que é um som nasalado, e o dígrafo si. Bem, gente, e agora aqui? Nós temos algumas palavras com QU e GU. Já falei para vocês e no livro de vocês, na página 14, está bem claro. Quando as palavras aparecem com QU e GU, elas só são consideradas dígrafos se o som do U não for pronunciado. Se o som do U for pronunciado, é considerado encontro vocálico. Quilo. Aqui o QU é dígrafo, porque o som do U não foi pronunciado. Quilômetro. Aqui também o QU é dígrafo, porque o U não foi pronunciado. Guerreiro. Eu tenho o dígrafo GU, porque o som do U não foi pronunciado. E tenho o dígrafo re. Agora vejam esta palavra. Aguentar. O GU aqui não é dígrafo, é considerado encontro vocálico, porque o som do U foi pronunciado. Aguentar. Miguel. O GU aqui é dígrafo, porque o som do U não foi pronunciado. Então, dígrafo, vamos só relembrar aqui, né? São duas letras que representam um único som, o mesmo som, sendo que os grupos QU e GU só são considerados dígrafos quando você ler a palavra e o som do U não é pronunciado. Ok, meninos? Vamos para a matemática. Meninos, vejam só em matemática, agora mais uma vez, trabalhando probabilidade, algo muito fácil, né? Como todo mundo me disse que achou fácil, que bom. Bem, dentro deste pote aqui eu tenho alguns objetos. Eu tenho 6 gudes, 3 triângulos e um círculo. Aí eu pergunto para vocês, no total, eu tenho quantos objetos aqui? Bem, se eu quero saber no total, eu vou adicionar 6 mais 3, que vai dar 9, 9 mais 1, que vai dar 10, né? Então, eu tenho 10 objetos. Mas falando de chances, que é a probabilidade, né? Bem, qual objeto desses que estão aqui dentro tem a maior probabilidade de ser retirado se eu colocar minha mão aqui dentro desse pote e tirar sem escolher? Bem, o objeto de maior probabilidade são as gudes, né? São as gudes, porque elas representam a maior quantidade, que é 6. Nós temos 6 gudes. Porém, agora que eu sei quantos objetos tem no total e que
na hora de eu colocar minha mão sem olhar o que tem dentro. O objeto com maior facilidade, ou seja, com maior chance de ser retirado é uma gude. Eu vou retirar uma gude, mas eu sei que aqui dentro tem 6. Então, a fração que representa é 6 sobre quanto? Sobre 10. Por quê? Eu vou retirar uma gude, mas só que aqui eu vou tirar uma de 6, porque a maior quantidade de objetos aqui são as gudes. Então, se eu vou retirar uma, para representar a fração, eu vou colocar a quantidade de gudes, que são 6, e o denominador 10, porque numa fração o 10, que é o denominador, está indicando o total. O total, né, que foi o inteiro que foi dividido em 6 partes. Ou seja, e por que 6? Porque é a quantidade de gudes. Então, como é que eu leio 6 décimos? Então, nós já sabemos que a fração que representa esta probabilidade é 6 décimos. Ou seja, de 10 objetos que tem aqui, eu vou tirar uma que representa o quê? As gudes, que a quantidade de gudes são 6 gudes. Então, gente, isso chama probabilidade, como vocês mesmos já disseram que acharam super fácil. Agora, meninos, eu pergunto para vocês, quinto ano. E qual desses objetos, eu colocando a minha mão aqui, eu teria a menor chance, ele sair? Qual objeto com a menor chance de ser retirado? Círculo, né? O círculo, porque só tem um. Então, para eu representar, se fosse sobre o círculo, seria 1 décimo. Ou seja, de 10 objetos, eu iria pegar 1. Entenderam? Então, gente, vamos reforçar nosso aprendizado na atividade do caderno. Agora vamos para a geografia. Bem, crianças, na página 379, vocês vão agora ler sobre a disciplina de geografia, em que nós iremos falar da divisão política do Brasil. Bem, quando a gente fala em divisão política, não estamos falando de política partidária, em quem votar ou deixa de votar. Não, estamos falando da divisão territorial, das terras que compõem todo o nosso país, que é o Brasil. Quando vocês começarem a leitura, vocês vão ver que o Brasil é uma república federativa, presidencialista, porque o Brasil é um país governado por presidente, o nosso presidente Jair Bolsonaro. E quando um país é governado por um presidente, ele vive uma democracia, que vocês têm aqui, ó, o significado: governo em que os representantes são escolhidos livremente pelo povo. Pois é, aqui no nosso país, os governantes, né, sejam eles federal, da esfera federal, como é o presidente, se for estadual, como o governador Rui Costa, os prefeitos, os deputados, todos eles são escolhidos através do voto das pessoas. Então, falando da divisão política, que é a divisão das terras que formam o nosso país, nós temos aqui estados e capitais. O Brasil, que é esse país imenso aqui que vocês estão vendo, onde nós habitamos, ele está dividido em 26 estados, suas capitais, e o Distrito Federal, onde está o presidente, onde ele mora, aqui, ó, o Distrito Federal. Bem, meninos, todos os estados têm suas capitais. Olha o nosso estado da Bahia e a sua capital logo aqui, Salvador. Como vocês sabem que no mapa a parte azul representa o oceano, né? Aqui ao leste do Brasil nós temos o Oceano Atlântico e a maioria, na verdade, todas as capitais da região Nordeste é banhada pelo Oceano Atlântico. Então aqui nós temos todos os estados do Brasil e suas capitais. Bem, aqui
ao lado nós temos, ó, ao redor aqui, são os países vizinhos do nosso país, o vizinho do Brasil. Bem, o que é que vocês vão identificar agora? Aqui nesta página, vocês vão identificar todos os estados, como eu acabei de falar, suas capitais e as siglas desses estados. O que é sigla? Por exemplo, eu vou mostrar para você o nosso estado da Bahia. Quando a gente vai abreviar, que é o mesmo que colocar a sigla, você não vai escrever a palavra inteira, você abrevia. Então, a sigla de Bahia é BA. A sigla vamos procurar aqui outro, vamos ver um estado mais conhecido de vocês. São Paulo, olha a sigla SP. A sigla da Paraíba, PB. Então, eu quero que vocês leiam com bastante atenção o nome de cada estado do nosso país e suas capitais. O que é uma capital? No estado, o Brasil, como vocês estão vendo aqui, o nosso país está dividido, ó, em estados. São 26 estados, mais o Distrito Federal, que é Brasília, a capital do Brasil. Cada estado tem o seu governante, tem um governador, e dentro de cada estado tem os municípios. Por exemplo, nós moramos no município de Camaçari, que fica aqui no estado da Bahia, e a Bahia fica no país Brasil. Então, meninos, aqui deste lado, vocês vão identificar que cada estado aqui tem a sua capital, como eu mostrei. A da Bahia é Salvador. Por quê? A capital é a maior cidade que tem no estado. Então, em um estado, aquela cidade que for maior em número de habitantes, né, em extensão territorial, é considerada a capital. Então, vocês vão ver aqui que todos os estados do Brasil têm aquela cidade que é a maior em extensão territorial, em quantidade de pessoas, então ela é considerada a capital. Bem, quem é a capital do Acre? Rio Branco, de Alagoas, Maceió, de Amapá, Macapá. Então, vocês façam a leitura com atenção para respondermos a 381. Vamos ver. Bem, meninos, primeiro, analise novamente o mapa Brasil Divisão Política, que é o mapa que eu mostrei. Escreva o nome dos estados brasileiros banhados pelo Oceano Atlântico. Então, eu vou até aqui, vou olhar quais são os estados brasileiros banhados pelo Oceano Atlântico. Letra B, liste os estados brasileiros que fazem fronteira com outros países da América do Sul e ao mesmo tempo são banhados pelo Oceano Atlântico. Então, meninos, eu vou aqui procurar quem são os países vizinhos que fazem fronteira, ó. Liste os estados, desculpem, vocês vão listar os estados brasileiros que fazem fronteira com outros países. Olha os países vizinhos nosso aqui, ó. Nós temos Venezuela, nós temos a Colômbia, a Bolívia, nós temos o Peru, nós temos Paraguai. Lembrando para vocês que o Chile não é nosso vizinho, viu, gente? Não é. Prestem bastante atenção para ver quais são os estados que nós estamos pedindo, os estados brasileiros que fazem fronteira com outros países da América do Sul e ao mesmo tempo são banhados pelo Oceano Atlântico. Depois, nomeie os estados brasileiros que fazem fronteira com outros países da América do Sul e não são banhados pelo Oceano Atlântico. Em seguida, letra D, compare as respostas dos itens A, B e C, que estados brasileiros não aparecem nas respostas, por que eles não aparecem? E no número 2, volte ao mapa Brasil, divisão política e liste os estados que fazem divisa com o estado onde você mora. Meninos, vamos ver aqui, o estado que nós moramos é a Bahia, né?
Quais outros estados fazem divisa com o nosso? Divisa quer dizer fronteira também, né? Quais estados aqui são vizinhos do nosso? Depois, meninos, vocês vão para o número 3. Escreva V para verdadeiro, F para falso. E corrija as frases falsas no caderno para que todas se tornem verdadeiras. Por exemplo, estamos em uma democracia, que quer dizer governo do povo. Se for verdade esta frase, você vai colocar um V. E se não for verdadeira, você vai reescrever no caderno, como ele sugere, tornando-a verdadeira. Logo aqui embaixo, número 4, escreva o nome do estado correspondente a cada sigla. Você tem aí as siglas e logo na frente você vai escrever o nome do estado que corresponde a cada sigla. Gente, olha que fácil, é só procurar aqui, viu? E depois, meninos, vocês vão responder a atividade do caderno. Boa atividade, beijo para todos e até mais.